Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um encontro doutrinário da Casa da Esperança e agradecendo mais uma vez a todos que neste momento se conectam nessa rede que a Casa da Esperança nos proporciona, nos trazendo as palavras do Cristo mais uma vez para o nosso fortalecimento e o nosso aprendizado. Nós só temos a agradecer. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus pela oportunidade do aprendizado nessa jornada que todos nós estamos a caminhar. O Evangelho da noite, a fé transporta montanhas. E o Evangelho de hoje é a parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, Jesus percebeu que só havia folhas, visto não ser tempo de figos. Então, Jesus diz à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera o mestre, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tenha fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14 e de 20 a 23. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem quão percustradas algo de substancial para os corações. É de se perguntar que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão, reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Que o Evangelho da noite, a parábola da figueira que secou, nos deixe compreender que estamos aqui para dar frutos. E essa noite nós temos a companheira Joelena, com mais um capítulo do livro Jesus no Lar. E hoje nós estamos já no capítulo 10. E o capítulo 10 é o juiz reformado. Bem-vinda, Joelena, para o aprendizado da noite. Muito boa noite a todos e que todos sejam muito bem-vindos à Casa da Esperança. Hoje, esse isolamento social tem nos trazido e nos oportunizado experiências maravilhosas a nível de conhecimento na nossa doutrina espírita. O movimento, se assim vocês também têm percebido, teve um aumento muito grande de oportunidades de estudo. Maravilhoso. E que possamos aproveitar essa misericórdia divina e nos abrir ao conhecimento. Que Jesus, em sua infinita misericórdia e amor, possa nos iluminar e nos proteger na noite de hoje. Que Deus,
tenha misericórdia de mim a falar, de vocês a escutarem. Pois aqui estou, dentro das minhas imensas limitações e imperfeições, para aprendermos juntos o tema da noite. O nosso tema está no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 10, o juiz reformado. O juiz reformado, que maravilha, né? O quanto estamos nós nos reformando nas nossas vidas. Pois bem, começa com uma conversa entre Mateus e André. E Mateus, eles estavam na casa de Pedro, né? E Mateus começa dizendo: é difícil não criticar, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco. Não é fácil agir com acerto, sem analisar detidamente. Aí vamos então para o início com Mateus. É difícil não criticar. O quanto temos entendido o que era essa crítica na nossa vida? Eu trago aqui para nos relembrar, está lá no início, na introdução, né, do Jesus no Lar, do livro, para nos relembrar qual é o verdadeiro objetivo de Jesus aqui na Terra. E Emmanuel nos traz o seguinte esclarecimento. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo, nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E, para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, nos alerta Emmanuel, quando o homem perceber a grandeza da boa nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um de nós. Emmanuel nos traz um alerta belíssimo de como devemos entender verdadeiramente, e isso de uma forma clara, né? Um texto simples, curto, e que nos traz uma reflexão profunda e imensa. Como estamos, meus irmãos, entendendo o Cristo em nossas vidas? Como nós estamos aplicando os ensinamentos do Cristo em nossa vida? Todos nós. E o tema da noite vem trazer a reflexão sobre o julgamento, que inclusive Mateus traz, é bem difícil não criticar. E aí André, né, fortifica, é verdade, né, Franco? Sim. Né? Como analisar, como fazer essa análise de forma que não entremos na questão do outro? E aí vamos iniciar falando o significado do que é julgar.
Julgar, do latim judicare. Emitir juízo. Sentenciar, sentenciar. Decidir como juiz ou árbitro. Decidir por sentença. Supor, conjecturar. Formar opinião ou juízo crítico sobre. Avaliar, pronunciar. Ter-se, considerar-se. Considerar-se. Então, meus irmãos, eu vos pergunto, que tipo de julgador sou eu? Que tipo de julgador sou eu? Uma julgadora infame? Uma julgadora crítica, ferraz, ferrenha, dura, carrasca? Que tipo de julgador sou eu? É uma pergunta para irmos ao íntimo, a nós mesmos. Eu estou sempre apontando? Eu estou sempre, apontando o outro? No livro de Leon Denis, Catecismo Espírita, que inclusive é um nome curioso, Catecismo Espírita. Leon Denis é um livro de perguntas e respostas. E Leon Denis, ele pergunta o seguinte, em relação ao julgamento. Deveremos, então, condenar as rezas, responsórios, ladainhas, e o mais por aí se praticar com foros de boa religiosidade? Olha a pergunta de Leon Denis. E olhe a nossa também. Porque quantas vezes não nos pegamos fazendo essa mesma pergunta em relação às religiões outras existentes e que os irmãos praticam? Quantas vezes estamos nós julgando, nos achando já em plena evolução, já avançados? Se estivéssemos, meus irmãos, me permitam o comentário, se estivéssemos verdadeiramente já nesse processo adiantado de evolução, não teríamos lugar para a crítica. Teríamos sim o lugar para o trabalho, para a indulgência, para o amor. E aí vem a resposta. Condenar não é o termo. O espírita cristão nada e a ninguém condena. Ele sabe que o ignorante de hoje será o sábio de amanhã. O seu Cristo não é o que parece, morto na cruz há 20 séculos. Mas o que ressuscitou no seu coração e aí vive em abundância de graças eternas. Esse Cristo disse: não julgueis para não serdes julgados. E o que importa ao cristão em Cristo é justificar pelo exemplo e não malsinar nem condenar. Ninguém responde senão por faltas em consciência cometida. Onde começa a ignorância, aí termina a responsabilidade. Ensinar o ignorante é obra de misericórdia. Mas não vamos, com e no afã de praticar a obra, desconhecer aquele relativismo que nos coloca diante do Mestre. Quanto de nós possamos imaginar, distantes os seres ínfimos da criação. Saibamos, enfim, por nossos atos, fazer de Jesus o árbitro de nossas preces. E Leon traz uma seguinte observação ainda na sua fala. Sempre consideramos o julgamento uma função indeclinável do espírito. A vida é um julgamento constante. Julgar é comparar, é discernir, é optar, é aprender, é progredir. Julgar para condenar é o que nos parece encrespar o preceito
evangélico. Então não está no nosso poder julgar para, como ele diz, condenar. Quem somos nós? Lembre da passagem de Jesus com a mulher adúltera, quando todos tentavam apedrejá-la e Jesus, então, avisa: aquele que estiver sem pecado, lhe atire então a primeira pedra. E aí se conta que foram saindo um a um, os velhos saindo primeiro. Cada um tem uma interpretação dessa passagem evangélica. Alguns dizem que os velhos saíram primeiro por serem mais velhos e por justamente terem cometido mais, pecados, mais erros. Já outros, inclusive foi uma passagem da qual eu vi, uma interpretação, da qual eu vi Divaldo trazendo, que Jesus escrevia, porque fala que ele abaixa, e fica realmente rabiscando ali no chão. E se conta aí, Divaldo, que trouxe essa interpretação, de que ele ia, cada um que se aproximava para olhar, que chegava perto, aí Jesus escrevia alguma coisa relacionada a ele, alguma sombra que ele escondia. E aí quando, adúltero, mentiroso, ladrão, e aí quando a pessoa via ali estampado, o que tinha, feito, ele ali, óbvio, saía de tempo. Eu acho bem engraçada essa interpretação de Divaldo. Inclusive ele fala que no caso foram os mais velhos saindo primeiro porque os mais velhos eram mais curiosos, eram mais afãs, mais rápidos na curiosidade. É realmente hilário em uma parte, mas em outra, vamos imaginar aí, vamos pegar essa passagem e vamos pegar essa interpretação trazida pelo nosso irmão Divaldo Franco e vamos analisar. Quando eu aponto o dedo, vamos tomar isso como exemplo, e toda vez que a gente julgar, que eu apontar, quando eu, Joelena, apontar o dedo a alguém, eu lembre dessa passagem e como se eu pense, como se Jesus estivesse ali junto a mim, escrevendo, no ar, no caso, os meus erros, as minhas sombras, as quais eu não quero encarar ainda, se realmente nós fizermos isso, eu, e quem mais quiser experimentar, essa técnica, com certeza ficaremos com vergonha, abaixaríamos a cabeça e desistiríamos do pensamento do julgamento. É uma boa técnica, meus irmãos. Vamos tentar colocar em prática. Eu vou colocar em prática a partir de hoje. Porque todos nós estamos em luta de melhora, Todos nós. Eu estar em luta não significa que eu já alcancei, Eu falar aqui sobre diversos assuntos não significa que já alcancei plenitudes. Pelo contrário. Eu estar aqui nesta posição, como se coloca, de facilitadora, que na verdade de facilitador a gente não tem nada. Na verdade a gente até dificulta, tanto para a gente quanto para os outros. Na verdade, sou eu a primeira chamada ao reajuste. Me recordo bem quando me convidaram, certa feita, em outra casa espírita, para proferir uma palestra sobre paciência. Eu respirei muito fundo nesse dia, recebi o convite e cá pensei, meu Deus, vou falar eu de paciência? Isso já faz bons anos. Eu não fazia parte de meditação, não tinha ainda nem sabia o que era Reiki, nem sabia que existia,
né? Apenas dentro dos meus tratos na própria doutrina, né? Estudando, participando das doutrinárias, né? Como eu venho desde nova, né? Desde de criança. Mas tudo também sempre ali naquele ritmo, né? E tinha as meditações, mas são as meditações normais em relações ao Evangelho. E aí eu aceitei, óbvio, não recuso e não declino a esses convites, porque sei da necessidade do meu autotrabalho. E aí fui estudar. Pense que justamente naquele período em que eu estudava sobre a paciência, foi quando mais a minha paciência foi atacada. Impressionante. E eu, hoje, já estou em um caminho muito melhor. Não significa que, como eu falei anteriormente, que alcancei plenitudes. Não, estou no caminho. E várias mudanças foram realizadas. Isso eu posso dizer a vocês. A melhora foi grande, né? E fiz ali a palestra e falei, quando cheguei, né, no centro, do quanto eu estava desconfortável em falar do assunto, porque eu não tinha, era uma pessoa, e na época, pense que era plenamente impaciente. Não podia passar um vento, que aquilo, vento no meu cabelo, oh Jesus, aquilo era, se eu pudesse eu esmurrava o vento, para vocês terem noção do nível. E aí eu falei muito abertamente, eu falei com muita tranquilidade, eu estou muito à vontade em falar e tal. E aí relatei, claro, né, como estou relatando aqui de uma forma muito sucinta. E as pessoas, algumas riram, outras ficaram assim assombradas, né, me olhando. Mas eu fiz o estudo e levei o estudo. E, óbvio, dentro do estudo, eu fui aprendendo. Né? Então é justamente para nós primeiro. E aí partilhamos com o outro. Então é a mesma questão. Estou eu aqui entendendo sobre julgamento, aprendendo o processo íntimo do trabalho contínuo de não julgar e passando então, partilhando com todos vocês. Então, para mudar de hábito, é necessário exercitar. É como eu falei, né? O exemplo que eu dei agora, que é o que eu vou procurar verdadeiramente fazer, como na época eu falei da paciência. Eu fiz, não, eu vou começar a fazer. E aí veio realmente vários processos que foram me levando à mudança, né? Que foram me tranquilizando, me colocando em um ritmo de autoconhecimento. E aí embrenhei nesse caminho de autoconhecimento, do qual, é óbvio, não tem retorno e também não tem fim, né? Só até chegar ao espírito puro, que óbvio está muito distante, né? Vamos ser realistas. Do livro Palavras de Emmanuel, Emmanuel nos traz: entre julgar e discernir, há sempre uma grande distância. O ato de julgar, para especificação de consequências definitivas, pertence à autoridade divina. Então, só a Deus. Julgar, o ato de julgar, para especificações de consequências divinas, pertence à autoridade, consequências definitivas, pertence à autoridade divina. Então, já começou que Emmanuel já nos deu um puxão, né? Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos. Direito da análise. Porque com a análise eu aprendo. Com os erros do outro. De modo que, discernindo bem o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Eu não faço pelo outro, eu faço por mim. Eu trouxe para minha rede social uma questão, né, de reflexão e que trago aqui para nós também nesse momento. Quem eu tenho tentado salvar ao invés de mim mesma? Quem?
teve uma pessoa que ela me trouxe a seguinte resposta: quem eu tento salvar é o mundo. Eu não posso fazer pelo outro. É o que eu, inclusive, agora relatei sobre a questão da palestra, de ser a facilitadora, de ser a palestrante. É um processo meu, é um trabalho meu. Então, tudo primeiro é comigo. Depois com o outro. Eu não posso salvar ninguém. Eu só posso salvar a mim mesma. Eu não posso fazer pelo outro. Eu só posso fazer por mim. Então, aonde cabe então o julgamento aí? Eu trago aí o que Emmanuel nos trouxe para a reflexão. Então, realmente só cabe a Deus. Porque Deus tem essa autoridade. É óbvio. Como Cristo também tem. Mas ele não julga. O Cristo mesmo, na passagem, conforme eu relatei há pouco, da mulher adúltera, ele disse: ninguém te julgou? Ela: não, Senhor. Vais, eu também não vou te julgar. Vais e não pequeis mais. Quer dizer, não erra, aprende com teu erro. O teu erro já não foi ruim? Quase não morre por isso? Então, vai, ó, e muda. Somos nós também. Vamos nos colocar no lugar dessa mulher adúltera, né? E de todos das passagens evangélicas, né? Vamos nos olhar o que é que eu posso fazer por mim, né? Às vezes surge uma coisa, uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de autoconhecimento, e você vai para aquilo olhando o outro. Em um curso que foi uma turma fechada, né, de algumas pessoas que haviam já me pedido, pessoas que eu já conheço há algum tempo, inclusive já fiz alguns trabalhos com eles, e aí me pediram um trabalho específico sobre as questões das feridas emocionais. Aí eu aqueci ao convite e fiz para realmente um grupo seleto. E o mais interessante é que havia, né, um livro, na verdade, para ser estudado, e depois, então, eu trazia o olhar terapêutico. E aí trazia também, óbvio, né, a discussão sobre como chegaríamos, né, na nossa aceitação e como mudaríamos aquele comportamento. Então, era essa a finalidade do trabalho. Eu lhes digo, 70%, posso dizer aqui com certeza, 70% desta turma leram o livro olhando as feridas que o outro poderia ter. Foi algo impressionante. Porque quando eu vinha e perguntava, porque primeiro eu perguntava em particular para depois iniciarmos, né? Foi um processo, na verdade. E aí, em particular, eu perguntava: já leu o livro? Já li. Ótimo, perfeito, que bom. Já identificou as suas feridas? Eu tava... Peraí, eu vou ler de novo. Aí eu: como assim? Você não já leu o livro? Não, é porque eu li, mas eu fiquei identificando, tava fazendo um estudo de fulano, de cicrano, né? Geralmente pai, mãe, marido, nananã. Que meu filho tá... Peraí, mas o processo não é pro outro, é pra você. Você não pode identificar as feridas do outro, você só pode identificar as suas. O que lhe dá essa certeza das feridas estarem realmente no outro. Você sabe se realmente essas feridas... mas eu tenho certeza, porque pelo que eu li aqui e pelo que eu vejo fulano fazendo. Ou julgamento. Então, ao invés de curar-se, olhar para si, que realmente aqui dentro você sabe. Aqui dentro Joelena sabe quem é. Aqui dentro Joelena identifica e sabe identificar, principalmente quando tem as ferramentas corretas, aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe dói, aquilo que são suas sombras. Joelena, porque sou eu mesma. Mas como é que eu posso virar? Mas minha mãe, com certeza tem. Eu tô dentro de minha mãe? Sou eu o íntimo de minha mãe? Eu sou a consciência de minha mãe? Não. Impossível.
Eu jamais vou saber do outro. E para mim foi uma surpresa muito grande ver 70%, quer dizer, só 30% verdadeiramente leram, identificaram. Esses 30%, quando eu perguntei, identifiquei, estavam tristes, né? Aí eu tirei essa tristeza. Eu fiz, não somos perfeitos, somos imperfeitos e somos comuns. Então vamos trabalhar a nós mesmos. Aí eles tiveram a coragem de enfrentar, então, as suas feridas. E eu lhes digo, desses 30%, 25% estão em processo belíssimo de autodescoberta e de, aceitação. Né? Enfim, precisamos olhar para nós. Eu preciso olhar o que eu tenho. Eu não posso olhar e saber o que o outro tem. Para exemplificar, eu vou contar uma história de Chico que está lá no livro As Vozes do Grande Além, se eu não estou enganada. Conta a história que Chico, passeando pelo interior, de Minas, ele passeando, aí chegou nessa cidade, no interior, e visualizou um professor em área aberta, com alguns alunos, sentados do jeito que pode, e aquele professor utilizando também dos recursos e materiais que podia. E aí, ele ali fazendo aquela explanação, ensinando aquelas jovens almas, que eram crianças. E aí Chico imediatamente se emocionou e pensou, que espírito nobre, que sacrifício de estar ali naquela condição, mais firme no objetivo de estar educando aquelas crianças. Emmanuel ouviu o pensamento de Chico e fez: Chico, você sabe quem é ele? Aí Chico, eu estou vendo que é um espírito nobre e maravilhoso, Aí Emmanuel relata: Chico, esse espírito foi um grande torturador. Ele assassinou milhares de pessoas. E todos esses que são aí hoje, alunos dele, crianças, foram assassinados por ele. E ele veio e está aí nessa condição, tentando apaziguar, redimir um pouco das dívidas enormes que possui. E Chico ali reflete. E aí eu volto para o julgamento. Chico julgou. E simplesmente não era o que ele pensava. Na nossa história do juiz, o juiz criou leis severíssimas para justamente dentro, na área de Israel, ele criou essas leis tirânicas, que era para comandar, a cidade. E ele mandou edificar muitos cárceres. Inventou variados instrumentos de flagelação. E tudo que a lei lhe conferia, esse juiz se aproveitou. E o povo vivia asfixiado, por tanta crueldade. Mas teve um dia que o filho do juiz estava com problemas de saúde muito, muito grave. E ele então, avisado, durante a noite, ele se retira da sua casa e vai para a casa do seu filho. Quando no caminho ele é barrado por 2 servos, por 2 carcereiros alcoolizados. E aí eles pegam e prendem, e ele tenta se identificar, e ele tenta avisar de que ele é o juiz, que inclusive ele é o soberano que criou todas aquelas leis e que era o soberano deles, era o comandante deles. Mas não adianta.
eles levam o juiz para o cárcere. Ele sofre, né, tudo que ele quis para o outro, tudo que ele tinha planejado, tudo que ele inventou, né, todos os variados instrumentos de flagelação, ele sofre, né, e é preso, e fica preso, né, retirado as suas roupas e etc. Pela manhã, então, ele é obviamente reconhecido e é tirado daquela condição. E é quando ele reconhece, então, que era perigoso, né, transmitir o poder a subalternos, brutalizados e ignorantes. E ele percebeu, então, que o tipo de justiça que ele estava tentando exercer não era correta. A justiça construtiva, na verdade, ela é santificante e é aquela que retifica ajudando, é aquela que retifica educando. Então, o próprio juiz sofreu daquilo que ele mesmo havia planejado, havia demandado para o outro. No livro O Grande Enigma, de Leon Denis, a grande possibilidade que temos de compreender, de julgar, de discernir, só se desenvolve lentamente, de séculos em séculos, de existências em existências. Veja que Leon Denis nos traz que nós estamos no processo de aprendizado em relação ao julgamento, ao discernimento. Então, meus irmãos, não vamos deixar passar a oportunidade que temos de aprendizado, inclusive agora, né, com a nossa conversação da noite. E no capítulo 10, é claro, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos Bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos, tem Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixai-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Quer dizer, teremos autoridade para isso, né? Então, é o que o juiz, ele estava, né? Esse juiz que, óbvio, se reformou, logo por isso o nome né, do texto, o juiz reformado, porque ele teve que sentir na pele o que ele mesmo estava determinando para o outro. Quer dizer, ele estava julgando que as pessoas precisavam daquelas torturas, daquelas crueldades, que só assim eles seriam, né, melhores. E é como diz no final, a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica ajudando, educando. É justamente o final aí. Só teremos a possibilidade de cuidar em tirar o argueiro do outro irmão depois de tirarmos o nosso. Só que quando tirarmos o nosso, já teremos entendido muito além. E aí teremos seremos santificantes, construtivos em auxiliar o outro. Nós auxiliaremos, porque o trabalho é do outro. Não podemos fazer o trabalho do outro, como eu já disse anteriormente, né? E como eu citei no exemplo. Então, dentro do próprio texto, né, do juiz reformado, o Cristo nos fala: inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência, a bondade, a bondade.
Então, tudo que eu dou, eu recebo. O nosso erro, eu vou colocar dessa forma, a nossa enganação, nossa autoenganação, vou colocar assim, é que nós imaginamos, sonhamos, de que fazemos, mas não receberemos aquilo de volta. Eu invejo alguém. Digamos que a pessoa recebeu uma promoção no mesmo lugar que eu trabalho. Eu desenvolvo o mesmo trabalho que aquela pessoa. Se ela recebeu a promoção, algo ela fez para justamente essa promoção vir. Algo de a mais do que eu estou fazendo. Mas geralmente eu não olho assim. Eu olho com inveja. Como é que consegui essa promoção? Né? Tal. E aí eu fico, que é o velho popular, né? O olho grande em cima do que o outro conquistou com seu esforço, né? Com a sua inteligência, com o desenvolver da sua inteligência, com o desenvolver de suas capacidades e habilidades, as quais com certeza eu as tenho ou as posso ter, mas não estou no processo de fazer essas habilidades e competências crescerem. Eu quero, às vezes, o caminho fácil. Eu quero que chegue a promoção, mas eu não me esforço para tê-la. Aí quando o outro tem, aí eu boto o meu olho e digo, poxa, ele tem, eu não tenho tanto tempo que eu também tô querendo essa promoção e tal. Então eu invejo o outro. Aí quando algo de bom acontece comigo, e que alguém aí fala, tu conseguiu, né? E essa coisa, aí você já tá com inveja, né? E você já fica ali no íntimo, ai meu Deus, já tá com inveja de mim e tal, porque só porque eu vai conquistar também e tal. Sim, mas lembra que um tempo atrás eu tava com inveja de um outro? Entende, gente? Não há saltos. André Luiz já nos trouxe, não há saltos no universo, não há saltos na natureza. A vida não dá saltos. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua conquista, tudo tem seu esforço. Não é assim. Né? O outro não conquistou assim. Ele já está de muito tempo aí. O exemplo que eu dei de Chico, que viu aquele professor, realmente. E quantos exemplos não vemos aí que nós até nos emocionamos, mas não sabemos, como disse Emmanuel, o que está por trás. Assim como muita gente também não sabe o que está por trás de nós. Quantas vidas não já tive? Quantos erros e quantas coisas não já cometi? Quantas vidas não já tirei ou arruinei? Né? Hoje, graças a Deus, em uma outra consciência melhorada, do qual, como diz o Cristo aqui, vamos vigiar para justamente estarmos orando e vigiando e conseguirmos continuar nesse caminho de evolução, de mudança, né? Somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, está habilitado a exercer a justiça, em nome do Pai. E veja que justiça retificadora, belíssima, que o nosso irmão Jesus sempre nos traz. Porque essa é a justiça que Jesus nos traz. A justiça retificadora. Esse mestre amado, né, que cada um traz uma figura. Então eu trago aqui, porque eu vou fazer a leitura desse livro, que é belíssimo, Filhos de Deus, de Joana de Ângeles, para finalizar o nosso assunto da noite, né, a nossa facilitação. E estarmos atentos a o quanto eu estou fazendo por mim. Porque eu só posso fazer por mim, e nesse momento mais ainda por mim. E o Cristo, que já está lá nos espíritos puros e cada vez, né, mais puro, ele já pode fazer por nós, como outros irmãos também que estão aqui ligados à crosta terrestre, fazendo por nós, como Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, né? Alcançaram devido ao muito que eles já se sacrificaram, como diz aqui essa frase.
né? Estudando, servindo, suando, chorando em sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor. Esses irmãos estão habilitados, nós ainda não. Então vamos exatamente olharmos para nós e mudarmos em nós aquilo que precisa ser mudado. E para finalizar, eu trago aqui o texto desse livro que eu citei agora, Teu Irmão e Tu, nossa querida irmã Joana de Ângeles. Tens necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso, que te impelem à evolução. Não apenas tu as possui, senão todas as criaturas, algumas das quais em maior volume e intensidade. No teu relacionamento com o próximo, impõe-te a conduta de compreendê-lo. Impõe-te evitando que ele se exija viver conforme os teus padrões, dentro das tuas inquietudes e aspirações. Agindo assim, nunca sofrerás decepção, nem te sentirás defraudado em relação aos demais. Cada um age conforme as suas próprias resistências e conquistas. Se consideras o teu amigo como carente de compreensão, a quem não deves exigir senão oferecer, liberando-o das tuas constricções emocionais, vê-lo a crescer e avançar, propiciando-te a mesma oportunidade que lhe concedes. Caso te pareça difícil, pensa no quanto gostarias que agisse bem em relação a ti e faze-o dessa forma. Se te falece as forças e a mágoa, a ira, o ciúme, a revolta buscam alojamento em ti, ora, a fim de adquirires compreensão, na certeza de que, igual que tu, todos são aprendizes da vida. Torna-te paciente, gentil, desculpando os erros dos outros e auxiliando-os a corrigi-los e retificar-se interiormente. Amplia as tuas capacidades de sabedoria, de amor, de ação fraternal, em favor dos que ainda se detêm na retaguarda ou te passaram à frente e talvez te esqueceram de ti. Nunca ponhas as tuas necessidades e expectativas acima daquelas que estão presentes em teu irmão, pois que tu já sabes como agir, pois já conheces o bem, e ele, talvez, ainda não. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos ilumine, nos proteja, nos fortaleça e nos ampare. Nos ampare nesse caminho de mudança, nos ampare nesse caminho de amor que decidimos seguir, pois aqui estamos dentro desta doutrina abençoada, que é a doutrina espírita. Como todas as outras, cada um justamente na sua condição evolutiva. Obrigada, Jesus, por mais uma noite de luz. Obrigada, meus irmãos, pela paciência, pela dedicação e por dedicar esse tempo ímpar em nos escutar. Agradeço a todos e uma ótima noite de muita leveza, de muita fluidez, de muita paz. Sintam-se todos abraçados. Um abraço de muito amor, de muita luz. Gratidão. Nossos agradecimentos à companheira Joelena pelo trabalho da noite, pelas palavras, mas acima de tudo pelo convite, a reavaliação das nossas ações, a reflexão das palavras do Cristo. Nesse momento nós agradecemos. Jesus, Mestre amado, guarda os nossos corações na alegria e na esperança, que o conhecimento e o aprendizado das Tuas palavras sejam a verdade e a fortaleza da jornada de cada um de nós. Deus, Pai de infinita misericórdia, ampara-nos nos momentos de aflição, nas nossas dúvidas. E é por isso que dissemos: Pai que estás nos céus, glorificado seja o vosso santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade na terra e no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós
Perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, a honra e a glória para todos sempre. E nesse momento, nessa vibração, nessa onda que emana amor, que possamos receber o passe e que após possamos nos sentir também abraçados pelo imenso amor de Jesus e pelo amor de todos aqueles que nos cercam. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro.